A cada paulada, ele ressurgia com mais força e com mais trabalho. Eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre e meu pai, que é veterinário, tinha um sítio lá perto de Porto Alegre onde produzia leite. E em 1970 já fazia voazã, só que na época era com cerca definitiva. E a gente tinha lá uma área de 7 hectares e conviviam com 45 animais em produção de leite da raça holandesa. E na época, né, o meu pai trabalhava muito com manejo reprodutivo, porque ele era professor de clínica e reprodução, e ele atendia muitas fazendas nos finais de semana. E tanto eu como meu irmão sempre acompanhávamos ele. E aí começamos esse convívio com a produção, com a veterinária, com o leite. Na época era tambo de leite, né? Tambo. As vacas eram ordenha manual e o leite era resfriado em tambores com água fria e botava ali o tarro de leite. Imagina como é que esse leite chegava no laticínio, né? O leite era colhido em tambores de leite, né? Que passava aquelas caminhonetes e carregavam o leite. Era uma vida de sítio. Era um negócio muito pequeno, mas era razoavelmente eficiente. A minha mãe também era professora. E é uma, vamos dizer assim, a vida de professor é uma vida dura, né? É uma vida com uma remuneração regrada, então era tudo muito cuidado lá em casa, no sentido de orçamento que a família tinha. Nós somos em 4, são 2 meninas e 2 guris. E o meu pai e ela sempre nos ensinaram a ter uma condução como família muito equilibrada no sentido de custo e de o que era meu, o que era do outro. Aquelas histórias assim de quando era convidado para almoçar na casa de alguém, tinha que contar quantas pessoas tinha na mesa e contar quantos bifes tinham no prato. Se não tivesse um para cada, dizia que não gostava de comer carne. Essa era a orientação, ou era para servir uma vez só. Então isso foi uma educação que a gente teve muito forte. O meu pai e a minha mãe foram sempre muito rigorosos no sentido de educar para pensar no futuro. E eu me lembro que ele tinha uma DKV e ele tinha que largar todos os filhos, ir na faculdade, dar aula, voltar com aquela DKV, pegar cada um, voltar para o sítio almoçar e voltar para a universidade, porque o meu pai sempre foi muito Caxias, no sentido de cumpridor das suas obrigações de horário e tal. Foi dessa forma que a nossa família toda foi estruturada e foi crescendo nesse ambiente de ter que cumprir com a regra, de ter que ser comprometido com aquilo que faz. E dessa forma a gente foi aprendendo. Nós sempre fizemos inseminação artificial. Meu pai foi um dos responsáveis, fundou, né, criou a Central Rio Grandense de Inseminação Artificial, que era do governo, da Secretaria de Estado, com a finalidade de promover o melhoramento animal. E ele sempre trouxe muito sêmen de fora, americano e tal. Tinha muitas conexões, muito relacionamento sempre teve. O meu avô tinha na época eles chamavam sítio de veraneio, era uma casa. E o meu pai conta que chegavam as pessoas humildes para se consultar com o senhor Francisco Tomé da Silva Real, que era esse português. Era uma situação, não tinha médico, não tinha posto de saúde. Ele era um prático. E que estudou. E foi se aprofundando e começou a comprar os medicamentos homeopáticos e tinha um estoque, porque ele era um empresário com um certo poder aquisitivo. Então ele tinha um estoque, ele doava os medicamentos. As pessoas iam lá muito pobres. Imagina, pessoal. Nós estamos falando assim, não tinha medicina. A medicina não chegava, né, nesse público. E aí ele tratava essas pessoas com dor de garganta, com pneumonia, com coisas que a homeopatia é adequada para tratar as pessoas. E aí ele começou a criar uma fama. E ele atendia sem custo nenhum, lógico, e de forma totalmente benevolente. Ele foi muito bem quisto pela comunidade. E assim foi essa construção, né? E a homeopatia sempre esteve conosco. Eu me lembro de ser tratado com homeopatia pelo meu pai, do meu pai dar, na época daquele sítio, as vacas recebiam o concentrado e a gente pingava homeopatia num pouquinho de ração, homeopatia é uma solução hidroalcoólica, e virava e dava para a vaca medicamento para estimular a vaca a entrar no cio, para corrigir qualquer problema. E eu convivia com isso. Muitas vezes era eu o responsável por, eu e o meu irmão, de dar o medicamento homeopático na época individual. O meu pai se forma em 1947. Esse homem, um aluno recém-formado em veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele já falava de homeopatia. Vocês imaginam o nível de paulada que esse homem
tomou ao longo da sua trajetória. E ele não esmoreceu, quer dizer, ele tinha na sua concepção de homem, de pessoa, uma vontade de vencer, porque esse eu acho que é um dos grandes ensinamentos dele. A cada paulada, ele ressurgia com mais força e com mais trabalho. E isso ele passou para nós, e a gente espera ter passado para os nossos sucessores, nossos filhos, e a gente tenta passar para todo o grupo, que é quem faz a gente para frente, essa percepção de que o obstáculo ou o óbice, ele faz parte do jogo. E nós temos que criar alternativas e a inteligência está aí para fazer a gente superar aquelas dificuldades. E também aprender, não se contaminar com qualquer comentário. Eu fui chamado de poeta e não parei de trabalhar. Eu fui chamado do pó do Plim Pim Pim, e o engraçado é o seguinte, nós, né, o grupo todo, e aí eu tenho que agradecer aos colaboradores, à família toda, ela conseguiu entender que a gente ia vencer isso com trabalho. Não adiantava ir procurar naquela época psicólogo, e não adiantava eu ficar magoado, triste, eu só podia era trabalhar mais. Então, a nossa história também é uma história que mistura, né, trabalho, amor e fé. A gente tem que se dedicar. E talvez o que eu falaria aí para o empreendedor que às vezes está sofrendo aí com o início, é assim mesmo. A minha avó me dizia assim, não tem doce sem caroço. A gente vai chegar no doce, mas tem que mexer, tem que fazer, botar o açúcar e vai suar para fazer o doce. A gente apanhou muito, viu, pessoal? Não foi fácil chegar até aqui, mas a gente olha e assim, puxa, vamos fazer toda essa jornada de novo, talvez a gente fizesse e com o aprendizado de hoje a gente fosse até mais rápido em algumas coisas.